No que você acredita? Tem gente que acredita que usando branco na virada do ano vai trazer um ano de muita paz. Já algumas pessoas acreditam que o vermelho é uma cor que atrai o amor. A minha avó tinha verdadeiro pânico de pavão. Só que outras pessoas acreditam que ele é o símbolo da fertilidade e da inteligência. Algumas pessoas acreditam que alguns objetos podem trazer sorte, como uma ferradura, por exemplo. Hoje eu vou ensinar vocês a construir uma luminária com um material que muita gente acredita que traz dinheiro para quem possui. Muito boas-vindas a mais esse vídeo do Criativo Lucrativo. Eu sou Fernando Vaccari e vamos começar a trabalhar? Tem gente que acredita em todo tipo de coisa. Hoje a gente vai utilizar um material que tem muita gente que acredita que traz muito dinheiro para quem o possui. Eu estou falando do cobre. O cobre, sem dúvida nenhuma, é um material lindo, extremamente sofisticado, e você consegue fazer peças belíssimas com ele. Hoje a gente vai fazer pela primeira vez um abajur, uma luminária de mesa. E eu resolvi utilizar um produto de cobre, que é o produto mais fácil para você encontrar no mercado, o tubo de cobre. O tubo de cobre tem várias classes, da hidráulica à industrial. A gente vai utilizar um tubo de hidráulica, classe E, justamente porque você vai encontrar em qualquer loja de material de construção. A classe define a espessura da parede do tubo. E nesse caso, como eu vou ensinar vocês a fazer esse produto em casa, quanto mais fina a parede, melhor. Então a gente vai utilizar a classe E, porque a parede é de aproximadamente 0,5 mm de espessura. A gente vai utilizar um tubo de 15 mm. Lembrando, não é necessário anotar nada agora. Todo o material está listado aqui embaixo, na descrição do vídeo. E como sempre, eu estou te mandando um bônus. Você clicando no link abaixo na descrição, você vai ter acesso ao manual com todos os detalhes da montagem dessa luminária. Primeira coisa que eu vou fazer, além de calçar as luvas, obviamente, eu vou preparar a superfície do cobre para ser trabalhada. O cobre é um material que reage muito rápido, tanto à oxidação como ao contato com as nossas mãos. A gordura das mãos escurece o cobre rapidamente e a gente não quer isso. Segundo passo, eu vou pegar o cobre e uma esponja abrasiva. Essa esponja você vai encontrar facilmente em lojas que vendem materiais abrasivos ou lojas de pintura. Se você não encontrar uma esponja abrasiva, você pode usar uma lixa fina, que é para simplesmente a gente começar a tratar o cobre lixando e removendo toda essa escuridão que você tem na superfície. E ele vai ficando rapidamente acetinado. Inclusive vai ser esse mesmo tratamento que eu vou deixar, com esse aspecto acetinado. Olha só como é que já muda a cara do cobre, e é fácil você comparar, aqui comparando um pedaço que não está tratado ao pedaço que está tratado. Depois da peça pronta, eu ainda provavelmente vou ter que dar mais uma passada da esponja abrasiva, porque o contato da minha mão com a peça na modelagem dela, certamente vai dar escurecimento na superfície. Para curvar tubos, existem várias técnicas, calandras, curvadoras, mas a gente vai usar a técnica mais simples que você vai poder utilizar na sua casa. Você vai encontrar em qualquer loja de materiais, suprimentos e manutenção de equipamentos de refrigeração essas molas. Elas são curvadores de tubo. E o diâmetro dessas molas casa sempre com o diâmetro do tubo que você quer curvar. No caso, a gente está usando um tubo de 15 mm. E o diâmetro que eu vou usar é um diâmetro de mola de 5/8, que ele vai casar aqui. Então, vocês vão observar que basta inserir a mola no tubo e fazer a curvatura. Vocês vão ver como que eu vou mostrar para vocês esse processo de curvatura. Essa é provavelmente a luminária mais difícil que eu já ensinei até agora. É um processo que é um pouco demorado e provavelmente vocês vão demorar um pouquinho para pegar a mão de como se faz isso. Então uma dica que eu dou, pega uma peça de teste, faça vários testes antes de começar a tentar curvar a sua luminária. Outro material excelente para se curvar também é o alumínio. Outra coisa importante, para se curvar o metal é sempre importante você jogar muito calor nele. Então além de luva você deve usar alguns tecidos para se proteger. E claro, tomar muito cuidado. Para jogar calor na peça, eu vou utilizar um maçarico portátil. Esse tipo de maçarico é muito fácil de encontrar, você vai encontrar facilmente em lojas de pintura ou material de construção. Além de ser muito fácil de manusear e extremamente seguro. Agora, se você sentir qualquer tipo de insegurança, não faça, peça para outra pessoa fazer. Se você sentir insegurança no manuseio desse tipo de equipamento, não tem problema, você pode usar o fogão da sua casa. Vai demorar um pouquinho mais, mas funciona do mesmo jeito, obviamente com esse tubo de parede fina. O legal do cobre é que ele é um material que te dá muitos sinais de como você pode começar a trabalhar com ele. Ele te diz o ponto correto de curvatura dele, ou seja, quando ele atingir a temperatura adequada é que ele vai estar macio o suficiente para ser curvado. Ele vai estar atingindo uma cor mais ou menos verde, um verde acinzentado. Aí já está na hora de você começar a curvar. E aí, vamos lá? Primeira coisa que você tem que providenciar é o molde metálico. Você pode usar um molde como esse que eu tenho aqui na fábrica, ou utilizar um balde, uma lata de tinta, enfim, tem que ser um metálico rígido.
Aí em seguida você começa a aquecer bem o cobre. Ele adquire um tom escuro, verde escuro, quando ele está no ponto correto de curvatura. Aí você tem que colocar simplesmente a mola e começar a fazer a curvatura lentamente para você não dobrar o metal. Tem que lembrar de tempos em tempos de manter o metal aquecido para que ele continue sempre macio para ser curvado. E você vai fazendo a curvatura e conferindo ponto a ponto para ver se você está chegando no ponto que você quer. Aqui eu já concluí a primeira parte da minha curva. Observe que ela está bem homogênea. Reaqueço novamente o metal, porque agora eu vou fazer uma curva com um arco menor. Observem que eu mudei o meu gabarito, continuo uma haste metálica, vou fazendo a curva fechando. O metal ele fica muito macio quando ele está corretamente aquecido. Você vê que é possível curvar ele na mão. Faço aqui a curvatura para fazer o outro lado. Mesmo processo do lado seguinte. Aqui, como a curva é um pouco menor e muito na ponta, eu utilizei uma haste metálica para me auxiliar na curvatura dessa parte menor. Está aqui a base da nossa luminária, depois de curvada. Eu já dei mais uma lixada nela, mas agora eu vou fazer as furações para que a gente consiga fixar depois a cúpula e fazer a passagem dos cabos de energia. Agora eu vou fazer a cúpula. Eu escolhi para fazer a cúpula uma chapa de alumínio. Isso mesmo, uma chapa de alumínio, porque eu quero usar um material sólido para fazer a cúpula. Se você preferir fazer com uma cúpula de tecido comum, não tem problema nenhum, vai ficar lindo do mesmo jeito. Basta você escolher um tecido bacana que seja condizente com o material. Eu já cortei aqui a chapa de alumínio com o tamanho que eu quero. Também aproveitei e lixei as bordas para evitar que elas fiquem cortantes. Essa cúpula, na realidade, é um cilindro. Primeiro eu vou fazer o fechamento da cúpula. Como é que eu vou fazer o fechamento dessa cúpula? Eu vou precisar fazer uma dobra de 25 milímetros aqui na borda. Normalmente eu faria isso numa dobradeira ou numa viradeira. Mas aqui eu estou usando uma solução caseira para você poder fazer na sua casa. Eu tenho um torninho desse, se você não tiver um torno, você pode usar duas cantoneiras, enfim. Qualquer coisa que prense o metal. Vocês vão entender como é que funciona. Aqui eu basicamente vou fazer o seguinte. Vou abrir ligeiramente aqui o torno, colocar aqui e fechar. Está aqui fechado o torno e aí basta que eu curve o material, o metal para frente. Fiz uma curva aqui de mais ou menos 90 graus, vou fazer a mesma coisa do outro lado. No mesmo sentido. Coloco até o final. Prendo e viro. Então aqui as duas dobras iguais aqui. Bom, o próximo passo é fazer uma furação para que quando essas duas pontas se juntarem eu consiga prender uma à outra. Teria sido bem melhor que eu fizesse essa furação antes de dobrar, só que eu me esqueci. Se vocês não contarem para ninguém, eu também não conto. Agora é hora de curvar isso daqui. Para curvar, você vai usar qualquer molde redondo que você tenha. Uma lata de tinta, um balde. Aqui na fábrica eu utilizei um molde que a gente não tem utilizado normalmente. Então eu pude utilizar ele para fazer essa curvatura. Além de ter sido o mesmo molde que eu utilizei para curvar o tubo. Então eu consegui fazer que eles tivessem mais ou menos o mesmo diâmetro. Eu gosto que a cúpula seja um pouquinho menor, nesse caso, um pouquinho menor do que a base. Mas isso vai ficar a seu critério. Inclusive se você vai querer fazer um cilindro ou um cone. Vou utilizar o mesmo molde que eu usei, tá? E aí basta você vir aqui e fazer a curvatura para acompanhar. Vocês vão observar que o material ele tem memória, ou seja, ele vai sempre tentar retornar à posição original dele. Então você vai ter que forçar um pouquinho a barra, vai vir de ponta em ponta, forçando um pouquinho a barra. Eventualmente você pode precisar usar um molde um pouco menor. Como eu falei, uma lata de tinta às vezes pode ser bem interessante. Como último trecho, eu vou finalizar aqui a borda da curvatura utilizando o mesmo torno que eu usei da outra vez. Está aqui meu cilindro curvado, com as bordas se encontrando. Agora eu vou fazer a pintura. Eu providenciei essa pequena chapa de alumínio, mesmo material, mesma espessura que eu utilizei para fazer a cúpula, para servir como base do soquete. O soquete vai ficar fixado aqui e preso à cúpula. Já está cortado, agora basta eu fazer as furações de encaixe. E claro, agora eu tenho que fazer o furo central para encaixar o soquete.
Como nunca é bom cometer o mesmo erro duas vezes, eu fiz a furação antes de dobrar. Agora eu vou fazer a dobra do mesmo jeito que eu fiz para dobrar as bordas da cúpula. Prontinha, a base do soquete. E como ela também fica aparente, eu também vou pintá-la de amarelo. Agora eu vou transferir as furações que eu fiz aqui no suporte do soquete para a haste de sustentação da luminária. E a furação para a entrada do fio. Bom, já fiz as furações, já aparei todas as arestas aqui, retirei todas as limalhas. Agora é hora de passar mais uma vez a esponja abrasiva e uma camada de verniz aqui. O verniz vai manter um aspecto brilhoso e homogêneo do cobre. Já estou com todos os componentes aqui pintados e envernizados. Agora eu vou começar a fazer a montagem da peça. É hora de fazer a passagem do fio, entrando por aqui, por esse orifício que eu fiz aqui na curva e subindo até o topo, onde eu vou puxar para o soquete. Bom, passado aqui o fio, passado o cabo, eu já peguei um cabo pronto aqui com interruptor e tomada. Se você ainda não sabe fazer a instalação de interruptores, tomadas e soquetes, clica no cartão aqui em cima que você vai ser direcionado para um vídeo onde ensino tudo a respeito. Agora o próximo passo, eu vou prender aqui o soquete, ele já está com uma rosca aqui. Fixado o soquete, a base dele, agora eu vou prender a cúpula. E ela vai ficar presa entre as duas hastes de aço, de cobre. Depois eu encaixo o suporte. Encaixado aqui. E aí eu vou atravessar aqui os parafusos, a arruela e uma portinha. E agora coloco o parafuso de baixo para nivelar. Bom, agora, depois de fixada a base, basta fixar, cosquear aqui a lâmpada ao soquete e acender. Está aqui nossa brincadeira de hoje. Uma luminária com base de tubo de cobre, cúpula em alumínio, pintada. Minha dica de hoje são duas pelo preço de uma. A primeira dica é como é que surgiu a ideia dessa luminária para mim. Vocês sabem que eu intercalo um vídeo de luminárias com de criatividade e empreendedorismo. Mas hoje eu vou dar uma dica de criatividade aqui em iluminação. Eu tinha um projeto completamente diferente para ser executado hoje e de última hora resolvi mudar meu projeto e fazer essa peça da minha cabeça com as curvas na hora. Então ela foi surgindo toda na hora. É óbvio que durante o processo surgiram dúvidas, uma série de coisas que eu imaginei não funcionaram como eu imaginei e foram saindo até que eu tive esse resultado aqui, que para mim está muito bacana como experimento. A forma que eu dei aqui nessa curvatura foi uma forma que foi surgindo ao acaso e pareceu interessante. Você pode dar a forma que você quiser. Afinal de contas, agora você já sabe que é perfeitamente possível curvar tubos, seja de cobre, de alumínio, de aço ou de ferro. Embora esses últimos dois certamente vão te dar mais trabalho. Eu preciso reconhecer que esse projeto não foi um projeto fácil de ser feito. Afinal de contas, essa técnica da curvatura dos materiais realmente dá muito trabalho. Talvez você precise de ajuda para fazer, mas eu tenho certeza que com prática você consegue chegar lá. Então, a primeira dica é exatamente sobre criatividade. Você só consegue se desenvolver se você ousar, se você tentar. Afinal de contas, a criatividade ela vem da prática. Eu tinha uma ideia completamente diferente do que eu ia fazer e na hora resolvi experimentar uma outra coisa por pura vontade. Foi extremamente prazeroso e eu acho que eu cheguei a um resultado bastante bacana. A segunda dica é sobre experimento de materiais, texturas, essa brincadeira com cores que vocês já perceberam que eu gosto muito de fazer. Eu trabalhei aqui misturando cobre com metal pintado de amarelo. Eu acho que o resultado ficou muito bacana, ficou muito elegante, é uma peça que é bastante versátil, serve para vários ambientes. Desde uma sala mais contemporânea, a um escritório, a um quarto. O detalhe que chama um pouco mais a atenção dessa peça é justamente o cobre, que é o material mais caro. Por causa disso, essa peça tem um preço um pouquinho mais salgado. Eu gastei em torno de R$80 para fabricar essa luminária. Agora, a vantagem é que o cobre é um material reconhecidamente valorizado. Então você vai conseguir recuperar com folga esse valor no preço de venda. Afinal de contas, como eu disse no início, dizem que o cobre atrai dinheiro. Honestamente, se ele atrai dinheiro ou não, eu não sei.
Mas o que eu posso te garantir é que essa luminária certamente vai te trazer dinheiro se você resolver fabricar e vender. Tá aqui nosso troféu de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilhe e lembre-se de se inscrever no canal clicando no sininho para você ser sempre alertado quando tiver um vídeo novo. Muito obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para você!